Olá, boa noite para você que está ligadinho na TV de Nossa Senhora. Está começando mais um Aparecida Debate, aquele nosso espaço semanal para te informar e ajudar você a formar a sua opinião. E como você sabe, nas últimas semanas temos trabalhado aqui no programa temas voltados às eleições de 2022, um momento muito importante para a nossa democracia e como já reforçamos várias vezes com vocês aqui, esse acaba sendo um espaço de educação política aqui na TV Aparecida, não para fazer campanha para algum partido ou político, mas sim para ajudar você a chegar na hora do voto preparado e também com uma decisão consciente, entendendo a importância que tem esse seu gesto, esse seu ato e também entendendo como funciona o nosso sistema eleitoral. Aliás, esse é o tema do programa de hoje, explicar para você que está em casa um pouco do sistema eleitoral brasileiro, da composição do nosso Congresso, de quem serão as pessoas que nós escolheremos no próximo fim de semana e também do papel de cada uma delas. Mas a gente vai começar o programa de hoje, como você pode perceber, de uma forma diferente, fora dos nossos estúdios, porque antes disso a gente quer mostrar como é o seu dia do voto, né? Como é o momento e como você tem que se preparar então para chegar na sua sessão eleitoral e deixar essa sua participação nesse importante ato democrático do nosso país e por isso tenho aqui ao meu lado o doutor Luiz Henrique Antico, que é juiz eleitoral aqui na nossa região. Doutor, obrigado, viu, pela participação no programa. E está chegando, né? Como a gente sempre fala, a tão famosa grande festa da democracia, né? Com certeza. Boa noite. Eu que agradeço pelo espaço concedido à Justiça Eleitoral. É sempre bom estar próximo do eleitor, trocando ideias nesse momento crucial para a nossa democracia, que é o dia da eleição, que já está bem próximo. Agora, doutor, então para a gente instruir bem quem está em casa, né, a gente está aqui montando uma simulação Sim. mesmo de uma sessão eleitoral para que seja um programa bem didático, né, para quem está em casa. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como que vai ser ali o momento do voto mesmo aqui com uma urna de treinamento, mas antes disso as pessoas precisam se preparar em casa, né, doutor? Então quero a ajuda do senhor para a gente lembrar para quem está em casa que documentos que tem que levar na hora do voto, né? Quais são os documentos válidos e o que pode deixar em casa, o que não pode entrar numa sessão eleitoral. Sim, é sempre importante ter um documento oficial com foto, né? Hoje nós teremos também o sistema de biometria, nem todos estão cadastrados para biometria, então sempre é bom levar um documento oficial com foto. Não precisa ser necessariamente o título de eleitor, mas um documento oficial com foto. Seja uma carteira de trabalho, a carteira de motorista, qualquer documento oficial que você possa ser reconhecido como aquela pessoa que está votando. Doutor, e vale a gente reforçar também, então, aqueles cuidados para as pessoas não, às vezes, atrasarem o voto delas e de outras pessoas, também não criar transtorno, né, na hora do voto, na sessão eleitoral, que é aquilo que não pode entrar, né? A gente está, inclusive quem está em casa deve ter acompanhado ao longo das últimas semanas, a gente está em meio a algumas discussões e está sendo pontuado pela Justiça Eleitoral de forma bem clara, Sim. Inclusive, alguns elementos que não podem entrar, um deles bem popular, né? Está aqui no meu bolso, talvez no do senhor, que é o celular. Sim. Celular na cabine de votação não pode entrar. Não pode. Veja bem, não é uma novidade isso dessa eleição. Nunca pôde acessar a cabine de votação com celular. Só que desta vez, por conta de alguns problemas que ocorreram no passado, há uma orientação do TSE no sentido de que o celular não fique nem no bolso do eleitor. Antes nós orientávamos o eleitor a desligar o celular, ele podia ficar com o celular no seu bolso. Agora, por questão de segurança, para, na verdade, proteger o próprio eleitor, o voto, que ele é secreto, né, hoje a orientação no sentido de que ele deixe o celular em um local. Nós vamos disponibilizar em Aparecida, em Roseiro, no Putim, um local onde vai poder deixar o celular dele, não vamos deixar na mão do mesário, né, para que ele possa também ficar tranquilo de ninguém eventualmente manipular, às vezes sem querer derrubar, danificar o celular dele, vai ficar numa mesa à parte, ele vai, senta na cabina, vote tranquilamente, pega o celular e vai embora para casa. O que não pode acessar a cabina de votação com o celular. Isso daí, inclusive, é um crime eleitoral. Doutor, outra questão que também gerou repercussão, né, e foi amplamente noticiada, acho que vale a gente levar e explicar para quem está em casa em relação ao acesso das sessões eleitorais com arma de fogo, claro, exceto aqueles policiais profissionais que estiverem no momento da atuação. Também é outro item que não pode, não tem nem por que estar naquele momento, né, doutor? Também não é uma novidade, certo? Está no Código Eleitoral, no artigo 141, e o Código Eleitoral data de 1965.
né? O que o TSE fez hoje foi reforçar a necessidade da pessoa deixar a sua arma em casa ou no seu carro, quem tem porte de arma, evidentemente, né? Algumas pessoas são autorizadas a portar arma de fogo. Então, essas pessoas não poderão entrar no local de votação portando esses objetos, esse armamento. Mas também não é uma novidade. Ao contrário do que você tem dito aí, de que é algo novo, não é algo novo, é algo muito antigo, muito pelo contrário. Só que está sendo reforçado por conta de episódios que nós tivemos, por conta de algumas violências, né? A gente sabe que hoje nós temos uma eleição um pouco mais delicada do que nos outros anos. Então, o TSE está tomando cuidado para que isso não se transforme num cenário de guerra ou num cenário em que pessoas possam ficar feridas. Doutor, propaganda eleitoral, né? O que caracteriza também crime eleitoral nesse sentido? A pessoa ela vai poder entrar nesses espaços com adesivo, broche, camiseta, com propaganda partidária, com o número de algum candidato ao partido? Sim, o eleitor pode, no dia da eleição, fazer sua manifestação silenciosa e individual. Ele pode entrar lá com um boné, com uma camiseta e até eventualmente com uma bandeira, certo? Mas tem que ser silencioso, ele não pode manifestar o voto dele ali. Então, a propaganda no dia da eleição ela é totalmente vedada, mas o eleitor pode mostrar em que ele está votando, pode mostrar sua simpatia, certo? Não pode ficar falando nem pedindo voto nesse dia. Então, aí sim, com o documento, com a colinha, Sim, né? Até porque são vários votos, a gente vai mostrar aqui, sim. então, às vezes é muito número para a cabeça mesmo. Sim. A gente chega ali na sessão eleitoral para aquele momento do voto mesmo, doutor. Para a gente ilustrar para quem está em casa, vocês dão de forma muito gentil, montaram para a gente exatamente. aqui como funciona o sistema. A gente tem aqui a Gisele, também do cartório eleitoral, está ajudando a gente. Aqui é onde o mesário faz a liberação do título. O eleitor não tem acesso a isso, a não ser na hora de colocar o dedo ali para fazer a leitura da biometria. Né? Isso é chamado microterminal. Aqui então, o mesário pega, ou colhe ou pelo número do título dele, ou pelo nome dele, e vai verificar se ele está apto a votar. Certo? Se tiver algum problema, alguma pendência, vai avisar ali que ele não pode. Ótimo. Muitas vezes está com o título suspenso, ele não está sabendo, isso é muito comum. Né? O eleitor chega no momento e é surpreendido. Às vezes teve uma condenação criminal, ficou sem votar em 3 eleições consecutivas, né? E acaba sendo surpreendido aí com a notícia de que ele não pode votar. Então, e isso realmente nesse momento por isso também é um momento muito importante. Exatamente. É importante a gente reforçar, por conta de tudo que foi falado, é que não há qualquer conexão com a internet. Era isso né? Nem o Wi-Fi, se você ligar o seu celular aí, você vai ver que não tem conexão no Wi-Fi, só tem os... fica ligado, né? O fio da energia elétrica, embora ela tenha uma bateria, ela fica conectada o tempo todo na energia elétrica. Não há o cabo de Ethernet, costuma ser azul, às vezes branco. Exatamente, pode filmar bastante aí, não tem problema nenhum. Está aqui para a gente verificar. Exato, às vezes é aquela entrada, igual a gente então, aquela história de que a urna hackeada não existe. Né? Por que não existe? Porque ela não está ligada com a internet. Né? A gente só é hackeado quando a gente está conectado com a internet. Né? Se você não estiver, você não corre esse risco. A porta de entrada é a internet. E não existe na urna eletrônica isso. Então, portanto, o eleitor fique tranquilo que isso não vai acontecer, porque ela não tem como ocorrer essa invasão. E aí chegamos então para o voto. Sim, o mesário você, ali né? aqui representado. Ninguém vai ver você vai ter que ficar inviolável, isolado, né? Sob pena de nulidade do voto. É para a gente dar o exemplo mesmo nessa simulação, né? Então vamos deixar o exemplo. Como eu falei, não vai ficar com o mesário, vamos deixar. Vai ter um espaço ao lado. Provavelmente vai ser uma mesinha de carteira, né? de escola, como acontece sempre, ele vai deixar ali para que não tenha o risco dos ciúmes, né? A pessoa tem ciúmes, né? E pode haver, sem querer o mesário pode derrubar, né? A gente quer evitar esse tipo de problema. Então a pessoa vai depositar ali, vai deixar o celular dele, vem e senta-se, ou em pé mesmo, para poder fazer a votação. E aí aqui a gente tem uma coluna, né? Exatamente. Porque aqui tem a lista toda, né? Que você em casa, vale lembrar, não vai ter disponível a lista de candidatos, né? Aqui é por se tratar de uma urna de treinamento. São números que não existem, não tem ninguém registrado com esse número, para não ter problema de a gente estar induzindo o voto de ninguém. Números que não existem, candidatos fictícios para poder entender treinar. Como é o voto mesmo, né? Então, o primeiro voto, doutor, deputado federal. Né? 4 números. Vou escolher aqui, por exemplo, aqui vou escolher um artista. Vota no candidato artista, digita os 4 números. Artista, vai aparecer, você vai poder confirmar. Aparece a foto para eu confirmar, né, o partido dele. Aperte a tecla confirma para confirmar este voto, corrige para reiniciar este voto. Caso você tenha errado, né, no momento ali, não seja o seu candidato, você pode corrigir. Aí confirma, barulhinho já conhecido por quem está em casa. Passa para o outro candidato. Que é o candidato. Até é legal a gente mostrar isso, né, doutor? Por exemplo, eu fui digitar aqui e eu percebo que eu
a hora que aparece a foto Não nome, é a mesma pessoa. Não é a mesma, Verifica, corrigir aqui. não é a pessoa que não você é quem queria. eu queria exatamente, votar. Exatamente. Digitei errado, então eu corrijo Pronto, e voltou, recomeço exatamente. a digitar um Quantas número, né? vezes for preciso. Tá não, no não há um candidato número para isso. do tênis, eu confirmo mais uma vez. Isso. Senador. Passamos ao Senado, que 3 este ano é um números. cargo apenas, né? Exato, é um. Então a gente vota em apenas Apenas um um senador. Né? Uhum. Só que você vai ver que ele tem 2 suplentes. Esses nomes vão aparecer também aí na urna. Então quando eu digito Olha lá, aqui, veja, ele o vai primeiro aparecer. suplente, ó, e o segundo suplente. Também tá? com a as foto dos fotos. suplentes. Isso pode, muitas vezes, trair o eleitor. Ele pode, né, se enganar, olhar Bater na o foto olho de só na baixo. outra Então, foto, calma nesse momento, né? Não se apresse em dizer que está votando em pessoa errada. Verifica se a foto principal é realmente o seu candidato e confirma. Aliás, isso é importante, né, doutora? A gente ter. O senhor falou uma palavra-chave para muita coisa na vida e não é diferente na hora do voto. Calma, né? Sim, não tem um tranquilidade. tempo estipulado que a Não, pessoa não. precise Sim, estar ali, sim, né? Então, com certeza. pode fazer. E dá para ver que é um processo, a gente explicando bem, é um processo simples, né, doutora? Estamos Então, familiarizados com a urna, já. né? Desde 2000 aqui na Pois região há tanto votamos em urna tempo. eletrônica, então não há dificuldade nenhuma. Você Depois. provavelmente nunca votou Nunca votei diferente. sem ser urna eletrônica. Exatamente, Pois é. exatamente. A gente está vendo aqui, né? Até legal a gente ilustrar para quem está em casa lá. Mais um voto para governador, o penúltimo. E esse já é um modelo mais atualizado de urna, né, doutor? Sim. É importante dizer o seguinte, nem todas as urnas nós teremos ali a acessibilidade, o intérprete de Libras. Só nas urnas 2020, como essa que nós estamos mostrando para vocês. As urnas mais antigas ainda não têm essa funcionalidade, que é aí essa moça que vocês estão vendo, né, fazendo o intérprete. E aí o último voto aqui para presidente, a gente vai digitar então mais 2 números, aparece a foto presidente e vice-presidente. E o vice também aparece a foto, né? foto. Também é importante isso, né? E aí confirma. Pronto. Aquele sonzinho final mais longo que indica que o processo foi concluído, Está né? aí, você exerceu sua cidadania. Doutora, a gente deu aqui várias orientações, né? Como que é o dia do voto da pessoa. Já vou agradecendo a ajuda do senhor por isso, mas queria pedir uma última mensagem, né? Nada disso funciona, toda essa tecnologia, todo esse empenho da Justiça Eleitoral, toda essa dedicação dos mesários, quem trabalha nas eleições, se as pessoas não comparecerem, né? Então, queria pedir a ajuda do senhor para a gente deixar esse chamado para quem está em casa para exercer esse papel de cidadania, como o senhor disse. É de suma importância o comparecimento do eleitor. Há um trabalho imenso por parte da Justiça Eleitoral para que esse dia seja coroado com êxito, para que os senhores possam comparecer lá e votar. Façam isso, não deixem de ir. Deixem de lado, às vezes, alguma dificuldade. A gente vê pessoas, às vezes, idosas, com dificuldade de locomoção, votando. É preciso que todos façam isso. É importante para a nossa democracia. Isso é uma conquista da gente. A eleição é uma conquista de um povo. Poder escolher os seus representantes, quem vai nos governar, é uma conquista do cidadão. Então, o brasileiro não deve desperdiçar isso, deve honrar isso. A gente não abre mão disso, aliás. Com certeza. O senhor falou de honrar isso, né, direito que a gente teve ao longo da história com muita luta. Celebramos nesse mês de setembro, né, a independência do Brasil, 200 anos da independência, ou seja, uma história com tantos capítulos marcantes, nem tantas vezes de forma pacífica, né, para que se chegasse a uma sociedade hoje estruturada e caminhando, né, para cada vez progredir, melhorar. E fica esse chamado para quem está em casa. Doutor, obrigado, viu, pela participação, pela disponibilidade de vocês. Estamos às ordens, a Justiça Eleitoral é absolutamente transparente, como todos puderam ver, ninguém tem nada a escolher. A gente também não tem obsessão por urnas eletrônicas, temos obsessão por eleições limpas. E é isso que a gente faz todo ano, é isso que a gente tem orgulho de fazer. Muito bom. Recado dado para você que está em casa. Aliás, falamos já tanto das urnas aqui no Aparecida Debate, mostrando justamente que é um processo transparente, um processo que nós podemos confiar. E mais uma vez, então, agradecendo ao doutor por essa ajuda no programa. Agora a gente tem que fazer uma rápida pausa no nosso Aparecida Debate, mas daqui a pouquinho a gente está de volta, dessa vez dos nossos estúdios, com 2 convidados especiais para continuar falando sobre o sistema eleitoral brasileiro. A gente volta já. Estamos de volta e hoje o Aparecida Debate fala sobre o sistema eleitoral brasileiro. No primeiro bloco, você acompanhou um super passo a passo de como será o voto do eleitor no próximo domingo. E por isso eu agradeço mais uma vez a Gisele, o doutor Luiz Henrique e toda a equipe da 190ª Sessão Eleitoral de São Paulo. E agora a gente segue o nosso debate, que hoje, de forma mais intensa, tem um caráter educativo para você compreender bem as eleições deste ano. Me ajudam nesta explicação Denison Oliveira, professor de Direito Constitucional
Atuante no Ministério Público Federal, em São Paulo, ele é doutorando e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Lyon, na França. Também é autor de obras jurídicas. Boa noite, viu? Obrigado pela sua participação aqui. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Dora. Um prazer falar com vocês. Espero ajudar os nossos telespectadores a sanar algumas dúvidas aqui. Com certeza. E também recebemos a cientista política Dora Soares, ela que é formada em Ciências Sociais pela Unesp, campus de Araraquara, e uma parceira de longa data aqui da TV Aparecida. Dora, boa noite, viu? Boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer, Denison, estarmos juntos aqui. Que legal. E é para a gente um momento muito especial que a gente construiu ao longo de todo o mês de setembro. Programas especiais voltados, então, para essa consciência política, para falar sobre educação política com quem está em casa. E hoje a gente, com essa proposta de explicar um pouquinho mais do nosso sistema eleitoral, né? Queria a ajuda de vocês, então, como no primeiro bloco a gente falava sobre o passo a passo, né? Como vai ser o momento do voto do brasileiro, eu queria continuar nessa área, né? Falando sobre aquele período do início da votação, sobre o trabalho de tantos brasileiros para que esse processo aconteça. E aí queria, Dora, pedir primeiro a sua ajuda para a gente falar um pouquinho sobre um outro papel. No primeiro bloco a gente falou muito sobre o eleitor. Agora tem outros brasileiros que de forma voluntária, né, muitos de forma espontânea, procurando a justiça eleitoral, vão trabalhar nessas eleições, que são os mesários, são aquelas pessoas que organizam a sessão eleitoral. Primeiro eu queria pedir então a sua ajuda para a gente falar um pouquinho sobre essa outra forma de manifestar, né, ali o nosso dever cívico, né, de ajudar com o processo democrático, não apenas votando, mas ajudando na organização, né? Essa coisa do mesado voluntário é uma coisa muito bacana, que as pessoas têm se prontificado. Há uma convocação, mas também há essa possibilidade de você se voluntariar para trabalhar no dia da eleição, que é um serviço super importante. Você passar o dia lá, você ter a paciência de lidar com as dificuldades de cada eleitor, você tem que ter uma postura ética para não influenciar na escolha dos candidatos, né? Então, esse voluntário, esse convocado, que é o mesário, ele tem um papel fundamental nas eleições. Ele acompanha, ele orienta, ele tem que ter uma postura de solidariedade e ética muito corretas, e ele é fundamental para o funcionamento das eleições, né? Ele é o personagem do dia das eleições. Pois é, são aí milhões de brasileiros se doando para que isso aconteça, Denison. Agora é interessante a gente olhar para essa figura do mesário, porque certamente muitos de casa estão nos acompanhando, foram convocados, né, ou se voluntariaram para participar desse processo. E lá no primeiro bloco, com o doutor Luiz, a gente falou sobre a manifestação individual silenciosa, né, de que o eleitor pode usar ali uma camisa, né, um adesivo, enfim, algum elemento relacionado ao partido ou ao candidato que ele apoia. Agora, essa questão já é diferente, naturalmente, com o mesário, né? Como a Dora disse, o mesário ele precisa ter uma postura que não influencie o voto do eleitor. É bom lembrar disso, né? Sem dúvida, Guilherme. É importantíssimo, né, a gente analisar esse aspecto de qual que é a função desse mesário. Acho que um ponto muito relevante, muito interessante, é a gente destacar que o exercício dessa função cívica, né, torna mais cidadão ainda, né, aquela pessoa que se voluntaria ou aquele que foi convocado para participar das eleições. Então, para quem estiver nos assistindo, meus parabéns pelo exercício dessa função que permanece, né, que fortalece a nossa democracia como um todo. Do ponto de vista da manifestação, é importante a gente destacar que, em virtude dessa convocação, o mesário ele vai estar exercendo uma função pública, né? Então, ele vai estar ali como um funcionário da Justiça Eleitoral. Então, ele tem que se portar de maneira imparcial, sem apresentar suas preferências políticas, e isso o eleitor já pode, né? O eleitor pode ir com uma manifestação silenciosa, ir com um determinado adesivo, né? Ou com a camisa do seu candidato, sempre de maneira respeitosa, não vai ter problema algum. Agora, Denison, aproveitando então a bagagem que você traz também do lado jurídico, né, desse momento que a gente vive de um processo eleitoral,
Ainda fazendo referência ao primeiro bloco, nós conversamos em relação ao uso, por exemplo, daquela colinha, inclusive, que ajuda muito o eleitor, né? A gente está agora num ano eleitoral, que a gente tem 5 votos, né? Então, às vezes, são muitos números para o eleitor lembrar, então é permitido, inclusive aconselhado que o eleitor leve para não correr risco de se confundir, de esquecer o número, de travar ali aquele fluxo de votação. Mas isso já é diferente em relação à propaganda política, né? A distribuição de santinho. A gente, infelizmente, está acostumada no Brasil, ver aquela cena triste, né? Daquelas ruas em volta das escolas, das zonas eleitorais, que um dia antes são jogados ali muitos santinhos. Agora, se alguém for flagrado fazendo isso, é passível de punição, né? Sem dúvida alguma, isso configura crime eleitoral, né? A distribuição de material político, né? No momento ali das eleições, seja quando o candidato for votar, né? Que geralmente vão várias pessoas acompanhá-lo, né? O candidato ou a candidata vai votar e sempre vai muita gente. Sempre ressaltar que aquele momento é o momento do cidadão, o momento do eleitor que ele está indo votar. Então não é um momento de propaganda política, é o momento de realizar a sua votação ali de maneira segura. E como bem se pontuou, Guilherme, em virtude do momento que a gente está vivendo, né, nessa eleição presidencial, a gente precisa ter os números bem claros. Então, salve o número do presidente, dos seus candidatos a deputado, senador, deputado federal, deputado estadual, tenha muito claro isso para facilitar a votação. Que isso você agiliza o processo eleitoral e também você tem mais tranquilidade na hora do voto. A gente sabe, muita gente às vezes tem dificuldade com o processo, se você tem isso, com certeza vai ajudar. E evite qualquer maneira de manifestação ativa, propriamente dita, nas sessões eleitorais, né? Evite distribuir santinhos, evite ficar conversando para não atrapalhar e isso também não configurar um crime eleitoral ali que vai poder ser apontado por qualquer pessoa que estiver na rua para a sessão eleitoral ou até mesmo aquelas pessoas que vão estar fiscalizando o processo eleitoral, para que a gente tenha uma eleição aí limpa, transparente e muito justa. Você falou em eleição limpa, transparente, né, Dora? A gente ouve falar muito, né, sobre o crime de boca de urna, né, essa manifestação política para influenciar o voto do eleitor ali às vésperas do voto, já no entorno das sessões. Mas a gente sabe que, eventualmente, alguém em casa que não estiver bem instruído pode cometer esse crime até de uma forma involuntária, né? Querendo entregar um papel para alguém, para um familiar, para alguém que encontra. Então, acho que é até legal você nos ajudar a explicar para essa pessoa por que isso não é permitido, né? Por que às vezes, um ato que parece simples, né? Que a gente vê durante a campanha toda, que é a distribuição de santinhos, de panfletos, de materiais, no dia da votação pode tornar esse processo menos transparente, menos justo. Bom, porque a regra eleitoral mudou, porque era bem divertido fazer boca de urna. Mas hoje já não é permitido, exatamente para não haver conflito, né? Para não haver, então, uma disputa. Em especial esse ano, essa é uma regra bem importante, porque é uma eleição das mais tensas que eu já vivi. Então, é crime, por quê? Porque no momento da eleição, na hora da eleição, não é para haver conflito e não é para haver disputa. Você, como cidadão, você teve 40 dias de propaganda eleitoral, de distribuição de material, na TV, em quem você conhece. Então, é um processo de cidadania. Nós vivemos numa democracia, num governo representativo. Você não escolhe candidatos para te salvar, você escolhe candidatos que você tem que conhecer o projeto para te representar. São representantes. Nós financiamos, né, o nosso Estado democrático de direito, pagamos impostos e elegemos pessoas que vão administrar a nossa vida cotidiana e futura. Então, é necessário, no exercício da cidadania, já saber a quem você escolhe para te representar. A discussão familiar e toda interna é super importante, que faz parte do processo democrático. Mas o debate é a democracia, é de discutir ideias. Mas no dia da eleição, não. No dia da eleição já é o seu ato cívico de ir lá votar naqueles que você acredita, naquilo que você defende, no projeto de país que você acredita que te representa. Então, é por isso que no dia, não mais, para não haver conflito.
Agora, Dora, falando nessas questões, né, que às vezes as pessoas ainda têm dúvidas, um outro ponto também que a gente ouve falar, eu cresci ouvindo falar da lei seca no dia da votação, né? Hoje a gente sabe que essa legislação ela pode variar, essa determinação pode variar de estado para estado, às vezes até de região para região, dependendo do estado, a zona eleitoral pode determinar se aquilo, se o consumo de bebida alcoólica vai ser permitido, onde será permitido, né, em relação a áreas próximas às sessões eleitorais. Agora, mesmo onde é permitido, acho que isso não muda o fato da gente lembrar, colocar aquela consciência em quem está em casa de que não é um feriado, né? Não é um dia de descanso, de necessariamente fazer churrasco para beber, para celebrar aquele dia em família. É um dia, primeiramente, de um dever do cidadão. A festa é cívica. A festa é cívica, por isso é importante, né, Dora? Votar com lucidez, sobriedade. Exatamente, votar com sobriedade, né? Você tem que estar sóbrio, tem que estar lúcido, tem que estar clara a sua escolha, o motivo pelo qual você vai votar. Nós lutamos muito por uma democracia, é um momento muito importante para todos os brasileiros escolher seus candidatos, manifestar a sua opinião. Então, a sobriedade é fundamental. A festa fica para o pós, né? Para o resultado, para quem você acredita. A festa é cívica, é cidadã. Você tem que ir sóbrio, lúcido, defender suas ideias e votar naqueles que te representam. É muito importante. A democracia é um exercício fantástico dos direitos à escolha. Denison, falando dessa questão, né, queria ouvir você um pouquinho também sobre essa questão da lei seca. Aliás, né, é um negócio que a gente ouve falar bastante hoje em dia, porque muita gente traz do passado, né? Por muito tempo, realmente, no Brasil todo, era proibido o consumo e a venda de bebidas alcoólicas nesse dia, né? Tamanha a importância que o nosso país dá para esse dever cívico, né? Exatamente, Guilherme. A Dora foi perfeita, né? A festa é cívica e a gente entender a importância desse dia, né? Então, a lei seca exercia muito esse papel, né? Em alguns estados, ainda outros já não existe mais essa limitação, né? Geralmente começa às 22 horas, ou até mesmo em alguns outros estados, às 24 horas das eleições, né? Ali à meia-noite do dia da eleição, no domingo, né? De sábado para domingo. Então, isso é muito importante, porque é pontuar que é um dever cívico ser uma participação que você vai exercer na mudança do seu país, na continuidade de um projeto, na mudança de um projeto, naquilo que você acredita de um sistema político, que é aquilo que vai nos reger. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né, da importância desse dia e valorizarmos. E a gente pensar, né, há um tempo, na nossa República Brasileira, né, a gente vai falar que o nosso voto ele é exercido há 100 anos, né, há 100 e poucos anos. Então, a gente tem aí uma possibilidade de eleger os nossos representantes, de escolher aquilo que nós queremos. Então, que isso seja feito de maneira sóbria, né? E aí, como a Dora comentou, a gente deixa isso para depois, eventualmente, né? Depois você vai comemorar, fazer o que você entender adequado. Mas durante o momento da eleição é importante que a gente tenha a sobriedade e o compromisso, né? De exercer esse papel da melhor forma possível, pela importância exatamente que a gente tem nesse dia. Compromisso é uma palavra importante para um dia, para um momento como esse que a gente está vivendo. E eu quero continuar ainda a gente instruindo quem está em casa a como se preparar bem para esse momento do voto, mas antes a gente precisa fazer uma rápida pausa e daqui a pouco a Aparecida Debate está de volta para continuar falando sobre o sistema eleitoral brasileiro. Não sai daí. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Como você sabe, estamos em meio a uma corrida eleitoral e por isso nosso programa traz neste período uma série de debates especiais visando a chegada das eleições para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Um programa voltado para você, eleitor, conhecer mais sobre o processo eleitoral brasileiro. Um momento não de campanha aqui na TV Aparecida, mas de educação política e consciência eleitoral. Hoje falamos sobre o sistema eleitoral brasileiro para que você se prepare bem para o momento do voto e também para que compreenda as regras das eleições e as atribuições dos candidatos que querem o seu voto. A gente continua a nossa conversa aqui e quero pedir a ajuda de vocês para a gente falar de mais um ponto no que diz respeito a essa preparação do eleitor para o voto e, por isso, pontos que ele precisa ter atenção para acabar não sendo surpreendido e perdendo ali a oportunidade de exercer o seu direito do voto. Dora, a gente estava conversando aqui em relação às mudanças do horário, né? A gente sabe que nesse ano o horário da votação vai seguir para o Brasil todo, nessa eleição,
o horário de Brasília. Então, estados que têm fuso horários diferentes vão ter que acompanhar também o horário de Brasília e, por isso, vão ter a votação diferente daquilo que eles estão acostumados, como era normalmente das 8 às 5 horas da tarde no Brasil todo. Agora é seguindo esse horário em Brasília, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, inclusive para ajudar a tirar aquelas dúvidas, né? As pessoas às vezes tinham alguns questionamentos em relação a esse período que ficava sem ter a apuração divulgada, mas a apuração já rolando, onde a votação já estava encerrada. Dora, é uma questão que ajuda mesmo, então, a trazer segurança, né, e transparência num momento que é tão conturbado, tão polarizado, né, de levantamento de dúvidas em relação a esse sistema eleitoral? É importante para sanar dúvidas tolas que foram criadas com essa eleição, né? Porque nós temos um sistema fantástico, elogiado, respeitado no mundo, que funciona perfeitamente, mas nós temos um país que é continental, que os horários mudam e era só uma questão funcional. Agora, por uma questão moral, né, uma questão de satisfação pública, levantado por uma dúvida que não existia, por uma incapacidade que não existe no sistema eleitoral, que é excelente, então agora a gente vai unificar, o que prejudica os estados que, em vez de ser das 8 às 5, vai das 5 da manhã às 3 da tarde. Então, alguns lugares ficam prejudicados apenas no cotidiano das pessoas, para seguir esse horário de Brasília. Mas apenas para afirmar novamente a responsabilidade e a ética do sistema eleitoral brasileiro. Apenas porque foi lançada uma cortina de fumaça, porque, na verdade, o sistema é excelente. Eu acredito. Né, Denison? É isso que eu queria passar para o Denison, né? É claro que isso, né, foi uma decisão da Justiça Eleitoral, então, como a Dora bem explicou, né, na verdade, não para tornar o processo mais seguro, porque já né, mas para ajudar a tirar a dúvida, a deixar talvez os eleitores mais tranquilos por esse bombardeamento de questionamentos em relação ao nosso sistema eleitoral. Mas vale lembrar que, na verdade, esse fato dos horários serem diferentes não fazia antes, né, Denison, com que a eleição fosse influenciada. Porque, por exemplo, um estado que terminava a eleição depois do resto do Brasil, ele não sabia do resultado porque a Justiça Eleitoral segurava até a votação terminar no país todo, né? Perfeito, Guilherme. Eu concordo totalmente com a Dora quando ela fala da nossa rigidez, né, do ponto de vista assim, de ser um sistema muito preciso, de um sistema muito forte, um sistema muito elogiado em vários países, né? Nosso sistema eleitoral é muito bom, a gente pode ressaltar isso e todos os nossos telespectadores podem ter tranquilidade, né, nesse processo que sempre transcorreu de uma forma muito tranquila, muito transparente, mas acredito que é isso, né? O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ao estipular esses horários, ele está buscando, e acredito que neste momento, corretamente, garantir ainda mais transparência, né? Que seja feito para que não haja realmente nenhuma dúvida, para que todos aqueles que ainda tentem ter qualquer tipo de dúvida fiquem tranquilos, que nosso processo eleitoral ele é muito forte. Então, o horário, né, de votação, para padronizar o horário de Brasília, deve trazer algumas mudanças, né? Algumas perspectivas. Por exemplo, do ponto de vista, a gente tem no extremo oeste, por exemplo, do Amazonas, né, em Tabatinga, que tem um outro horário, que faz uma tríplice fronteira, que a votação vai se iniciar às 6 da manhã e vai terminar às 3 horas da tarde, às 15 horas. Então, aqueles eleitores devem comparecer às sessões eleitorais neste período. Então, quem está acostumado ali chegar no finalzinho da eleição, quem ficou na cabeça que era até 5 horas, tenha atenção para poder comparecer ali em todos os lugares do país, seja de Fernando de Noronha, seja do extremo oeste do nosso país, a gente consiga fazer essa comparação. O outro lado que a gente tem também é que os resultados vão sair mais cedo, né? A gente geralmente tem o resultado da apuração das eleições ali, começando a chegar ali em torno de 60%, 70%, já ali próximo das 9 horas da noite, às vezes às 22 horas. Talvez a gente tenha, antes disso, já o resultado das eleições, seja nos estados, seja também para presidente e os demais cargos do Legislativo. Agora, aproveitando que a gente está falando desses cargos, né? Você já deixou um gancho para a gente aqui, Denison, que eu queria ouvir vocês em relação ao sistema mesmo, então, que elege os candidatos que estão se colocando à disposição da sociedade.
Às vezes a gente tem, Dora, dúvida das pessoas ainda em relação ao legislativo, ao cargo dos deputados. Porque, diferente do que acontece no Senado, nos governos estaduais e no governo federal, não necessariamente o mais votado, quem tem mais voto, vai entrar, né? É um sistema um pouco complexo para as pessoas, mas é importante estar atento a isso também na hora de acompanhar a apuração, né? Porque, obrigatoriamente, senadores e deputados estarão eleitos já neste domingo, né? O governo federal e estadual pode ficar para segundo turno, mas é importante ter atenção a esses detalhes, né? Para conseguir acompanhar também as chances reais dos candidatos que eles estão votando, né? Sim, porque o nosso sistema é proporcional, né? Com relação às coligações e aos partidos. Você não elege individualmente as pessoas. Para isso, nós temos os partidos e as coligações. É o voto total proporcional daquela coligação é que vai, dessa coligação, tirar os mais votados. Você pode ser uma pessoa super bem votada no seu estado, mas você faz parte de uma coligação ou de um partido que não teve coeficiente suficiente para garantir sua eleição. O que é o coeficiente? É uma quantidade de votos suficiente que te dê uma cadeira, que toda aquela legenda ou todo partido vote. É a votação integral do partido que vai te dar a proporcionalidade dos votos totais em quantas cadeiras aquela coligação vai ter. Então, algum candidato daquela coligação pode ter muito voto e um outro da outra coligação ter menos voto e entrar. Por quê? Porque o voto total daquele partido ou daquela coligação foi maior proporcionalmente para garantir as vagas. Não sei se a proporcionalidade fica claro, se o Denison falar melhor isso, mas é isso. Os partidos e as coligações vão ter uma quantidade total de votos e a proporção daquilo que você ganha. Se 20% dos votos foram naquela coligação, então 20% das cadeiras serão daquela coligação. Os mais votados dela. Se a outra, um candidato teve muito mais votos, mas a proporção daquela coligação foi de 10%, então vai ser 10% que vai entrar na Câmara Federal ou Estadual. É uma conta complexa, Dora, mas eu acho legal ilustrar como você conseguiu trazer para a gente, até para quem está em casa ficar atento. Claro que, em primeiro lugar, você tem que escolher o candidato que te represente, você tem que fazer uma boa escolha daquela pessoa que está merecendo seu voto, mas também estar atento, que talvez aquele candidato não entre, mas que o seu voto está ajudando o partido, a coligação, e também avaliar, claro, se você acha que o partido e a coligação como um todo também merece seu voto, se caso o seu candidato não conseguir entrar, mas você pode acabar colocando alguém que está acima dele por conta desse total. O nosso tempo vai passando rápido, Dora e Denison. Posso claro. Uma entradinha, desculpa, Denison, aí você completa, mas é que assim, é muito importante isso que você falou. Nós não votamos no indivíduo, nós votamos no grupo a que ele pertence. Não é um herói que nós elegemos, é um grupo com projeto de país que nós vamos escolher. Por isso nós precisamos o candidato estar vinculado a um partido, estar filiado. Não é um indivíduo que se lança como um indivíduo, como um herói. Você tem que fazer parte de um partido ou da coligação, né? Porque você faz parte de um grupo cujo projeto é ele que você vai defender. Não é um indivíduo em que você vota. Você vota no grupo a que ele pertence e é muito importante destacar isso, tá? Importante mesmo as pessoas estarem por dentro e terem essa clareza mesmo, Dora. E ainda falando sobre o voto, para eu passar a bola para o Denison, mas queria a ajuda dele em outro ponto que gera dúvida para as pessoas e ainda mais nos dias de hoje, né, com a internet, com a disseminação de informação muito rápida e às vezes informações que não são verdadeiras, é importante a gente trazer isso para o nosso programa, que é em relação à validade da eleição, né, algo que poderia invalidar o pleito. Denison, todo ano, toda eleição, a gente vê em algum momento aquelas mensagens de que se houver tanto por cento de votos nulos ou de abstenções, a eleição é anulada, é cancelada. Queria aproveitar e passar essa oportunidade, então, para você explicar para quem está em casa, de uma vez por todas, se o voto nulo ou abstenção do voto, você abrir mão do seu direito, se é apenas um ato individual de não participar e não escolher, ou se aquilo realmente pode cancelar uma eleição. Bom, acho que a pergunta é sempre válida, né? Porque qualquer pergunta que
dê mais clareza no nosso processo eleitoral, é ótimo. A Dora esclareceu totalmente o sistema proporcional aí. Para ficar claro, pessoal, o que conta são os votos válidos. Então, quando você vê pesquisas sendo divulgadas, essas pesquisas que a gente vai vendo aí semanalmente sempre vai ter a pontuação de votos válidos. Ou seja, são aqueles votos que efetivamente contam para a eleição do teu representante, seja ele em qualquer cargo. São os votos válidos. O que são os votos válidos? Aqueles que não são brancos nem nulos. Ou seja, se a gente tivesse uma eleição e apenas 10 pessoas fossem votar no país inteiro, esses 10 votos que elegeriam ali o seu candidato. Então, a gente não tem essa questão de anular uma eleição. Por exemplo, se mais de metade da população, se 80% da população brasileira, por exemplo, não fosse votar, digamos, em sinal de protesto, por exemplo, valeria a eleição da mesma forma, os 20% que elegeriam. Então, por isso que é muito importante, a gente falou isso um pouco no começo do programa, mas é importante a gente ressaltar esse papel, né? Vá votar, pessoal, participe dessa votação, é importantíssimo para que a gente tenha. Então, não vai ter nulidade alguma, né? Porque os votos válidos que vão contar, sejam eles para os cargos majoritários, né? O que são esses cargos majoritários? Rapidamente, para a gente poder esclarecer para o pessoal, são aqueles que a maior quantidade de votos vence. É o cargo para presidente, para governador, para senador. Então, esses cargos aí, quem tem o maior número de votos, vence. E como a Dora muito bem explicou, para cargos de deputado estadual e deputado federal, conta essa proporcionalidade. E aí, para também sanar qualquer tipo de dúvida, pensem assim, mas se foi a pessoa mais votada, não vai ser eleita? O que conta é a gente ter uma amplitude democrática, ou seja, que vários partidos tenham essa representatividade. Então, quando a gente fala desse coeficiente, né, eleitoral, é para que a gente tenha vários representantes de diferentes setores da sociedade, para que a gente tenha no nosso parlamento, né, no nosso Congresso Nacional e também no governo, na presidência, no Senado, a gente tenha aqueles que representam os nossos valores como cidadãos brasileiros, né, das mais diferentes forças, e não ter apenas só os mais votados. Então, a gente tem essa diferença para ficar muito claro. Então, que a gente tenha um processo justo, como ter esse voto válido, que é o mais importante para a gente, Guilherme. Denison, queria aproveitar essa sua fala para deixar essa mensagem para quem está em casa. O nosso tempo está acabando, mas espero que fique reforçado esse convite para você que está em casa. Como o Denison disse, compareça às urnas, então. O ato, às vezes, de protesto, de não ir para tentar anular uma eleição, não vai acontecer. Então, que você tire um tempo do seu dia, que você conheça os candidatos e deixe lá o voto naquele que você acha que tem um projeto mais adequado para o que você acredita e para o que o nosso país precisa. Combinado? E agora quero agradecer, então, a presença dos nossos convidados que nos ajudaram nesse debate. Denison Oliveira, ele que é professor de Direito Constitucional, atuante no Ministério Público Federal em São Paulo, doutorando e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Lyon, na França. Também é autor de obras jurídicas. Seja sempre bem-vindo, ao nosso espaço, ao nosso programa. E agradeço também a quem esteve presencialmente aqui com a gente, a cientista política Dora Soares, ela que é formada em Ciências Sociais pela Unesp, no campus de Araraquara, e uma parceira de longa data aqui da TV Aparecida. Dora, boa noite e até a próxima, viu? E se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família e amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube, nesse link que você está vendo aí na tela. E quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag AparecidaDebate. Agradeço a sua companhia durante essa série de entrevistas sobre as eleições. Espero que nossos debates tenham te ajudado a compreender melhor o nosso processo eleitoral e a importância do seu voto para o país. Desejo a todos uma ótima noite e um bom voto no domingo. Que seja um dia de paz e discernimento para a nossa democracia. Até semana que vem. Tchau, tchau.